Boa tarde, pessoal. Muito obrigada aí pela presença de todos. Hoje eu vou apresentar a minha defesa aí, um estudo que já vem de alguns anos, né? Que eu tenho trabalhado nisso, na parte de nuvens, né? Então, eu dividi o meu trabalho, a minha dissertação também, acabei meio que dividindo ali nesses pontos de revisão sistemática sobre o dataset e a parte de segmentação, e aí, por fim, eu comecei a fazer uma detecção de objetos também e conclusão. Então, hoje, meus slides também, para ficar mais estruturado, eu acabei separando ali e dividindo na parte de desenvolvimento, metodologia, resultados e discussões de cada tópico, tá? Para não deixar tudo para conclusão. Bom, o meu trabalho é sobre nuvens, né? Nem preciso dizer que como as nuvens são importantes nas nossas vidas, né? Ela tem um papel super importante aí na regulação da temperatura da Terra, né? Onde ela resfria e aquece a nossa Terra. Ela impacta bastante na parte de ciclo de água também, né? Tanto que o ciclo da água faz parte ali do processo das nuvens. E assim, a gente tem milhões de aplicações que envolvem nuvens e assim, acho que a aplicação mais importante para nós, seres humanos, se está muito nublado, a gente fica triste, se está muito sol, a gente fica feliz. Então, até na nossa felicidade ali, no nosso desempenho, a gente precisa das nuvens. Elas influenciam na nossa vida, né? Quem nunca acordou num dia muito, muito nublado e falou, nossa, que dia feio, horroroso, e fica se sentindo mais triste, né? Então, ela tem milhões de aplicações, ela desempenha esse papel aí fundamental na atmosfera terrestre. Bom, existe a WMO, que é uma organização mundial de meteorologia, né? Essa WMO, ela criou um Atlas Internacional de Nuvens, e lá existem mais de 100 tipos de nuvens diferentes. Só que, assim, no nosso dia a dia, no normal, assim, a gente acaba vendo sempre as mesmas tipos de nuvens, que são mais ou menos 10 tipos, né? Então, essa WMO, ela fez esse atlas e ela pegou o princípio da classificação das nuvens, ela fez como a dimensão dela, então o tamanho dela, né? A forma que essas nuvens têm, a estrutura, a luminância e a cor dela. Então, tudo isso eles agruparam ali e criaram essa classificação. Tem outro, porém, essas nuvens também, a WMO, ela classificou essas nuvens pela altura da base da nuvem. Então, quando eu falo altura da base da nuvem, eu quero dizer aqui dessa parte aqui de baixo, aqui é a altura da base dela. Então, quando eu falo da altura da base dela, é até da terra ali, do chão, até o topo dela, né? Desculpa, até a base dela. Então, eles dividiram ali ela em altitude baixa, meio e médio. E existe uma classificação cruzada. Opa, estou escutando. Oi? Agora não estou escutando. Então, existe uma classificação cruzada que os pesquisadores acabaram fazendo essa classificação. Acho que foi em 1980 que eles fizeram essa classificação para agrupar elas pela forma dela, como ela se parece. Então, eu coloquei aqui, eu fiz um desenho aqui para mostrar mais ou menos, né? Então, por exemplo, a Cirriformes, ela está aqui, ela é agrupada junto com a Cirrus, e, por exemplo, a Cumuliformes, que seria cúmulos, né? Cirrostratus, aqui, ó, cadê Cirrostratus? Aqui, Cirrostratus. Então, eles classificaram, por exemplo, com essa aqui também, ó. Não, essa Altostratus. Então, não é essa Altostratus. Altostratus e Cirrostratus. Então, eles agruparam ela pela aparência dela. Podem ver que elas estão agrupadas mais ou menos com a aparência dela. Bom, a WMO também fala lá nesse atlas que existem etapas observacionais da nuvem, né? Existe, então, para te olhar para a nuvem e saber qual o tipo dela, tu tem algumas características que tu precisa observar, que seria identificar qual é o tipo dela, estimar a cobertura das nuvens, né, que seria olhar para o céu e ver qual a porcentagem de nuvem que tem no céu, estimar a altura da base da nuvem e estimar a direção do movimento. Essas são as etapas observacionais fundamentais para te ver uma nuvem. Aqui eu coloquei só um esquema para mostrar para vocês que
por exemplo, uma nuvem cumulonimbus, né? O começo dela é uma nuvem cumulus humilis, que é uma cumulus pequenininha. Então, com a atmosfera ali instável e com a movimentação da Terra, o vento, tal, elas vão se movimentando, vão andando, elas vão se agrupando uma na outra e ela vai crescendo verticalmente até que chega ali num patamar ali que ela cresce tanto que ela acaba expandindo para o lado, né? Então, botei só esse exemplo da cumulus aqui, que eu acho que é o exemplo mais bonito que a gente tem das nuvens, né? Mas a nuvem, essas fotos aqui, essa evolução da nuvem, ela não fica parada, né? Como a Terra está se movimentando, tem os ventos, ela vai caminhando. Então, tem toda essa parte de direção. Bom, esse monitoramento da evolução das nuvens é muito importante em vários setores, né? Por exemplo, na parte de energia renovável, na parte de fotovoltaica, né, onde as nuvens passam ali e bloqueiam a radiação do sol. Então, é uma área que é super importante. Na parte da agricultura também, muitas vezes, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os agricultores pagam lá um avião que solta, acho que sulfeto de prata, nas nuvens para ela não cair granizo, né? Então, tem todo esse impacto também na agricultura. Na aviação, eu nem preciso dizer, né? A gente sabe que turbulência não derruba avião, mas derruba helicóptero, né? Pode derrubar um avião pequenininho também. E também na parte da previsão do tempo, né? Quem nunca olhou a previsão do tempo antes de sair de casa para verificar se vai chover ou não, né? Só que essa parte que eu estou falando para vocês de monitoramento é uma coisa muito rápida. Então, sempre a gente fala, eu quero saber se vai chover agora, eu quero saber se a nuvem ali é perigosa para a aviação, eu preciso saber agora do momento. Eu não quero saber daqui a 2 dias ou daqui a 5 horas. Eu quero saber se vai chover agora. Quero saber se o avião vai passar nessa nuvem. Então, a gente chama essa parte dessa parte de ser uma previsão atual, momentânea, a gente chama de nowcasting. Então, esse termo foi definido ali em 1981, que fala ali que a descrição do estado atual do clima, em detalhes, e a previsão de mudanças que podem ser esperadas numa escala de tempo de algumas horas. Então, assim, na literatura, cada autor traz algum tempo diferente. Então, não existe ainda pelo menos eu não achei, não existe fixo, assim, é até 3 horas. Então, normalmente, eles falam aí de meia hora a 1, 2 horas. Normalmente, na literatura, eles falam muito sobre poucas horas. E aí, falando agora da parte da motivação, né? Existe também pela WMO essa parte de nowcasting, técnicas de nowcasting, aqui é um guidelines, né? E é muito interessante porque dentro desse livro ali, desses guidelines, ele tem várias observações super interessantes e ele fala ali que sensores de radar e satélites são muito caros e eles não servem tanto para a parte de nowcasting ou para uma região muito específica. Ele fala que também nem sempre ali o satélite está disponível, né, com a frequência que deveria estar. Os dados são muito grandes, são computacionalmente caros, então tudo isso é citado dentro dessa parte também da WMO, tá? E aí, falando dessa parte, quais são os desafios do monitoramento de nuvem? Como que a gente consegue monitorar a nuvem, né? Bom, a maioria dos modelos, todos os modelos que a gente conhece aí, que são grandes, eles trabalham com imagens de satélite e imagens de radar. Eles fazem aí uma associação dos dois e trabalham com isso. Só que tem alguns problemas. Por exemplo, a imagem de satélite, ela é muito boa para a gente ver em escala global, né? Por exemplo, eu botei aqui a imagem de um furacão. Quando a gente olha essa imagem, a gente consegue... Nossa, está super bem definido, a gente consegue ver. Mas, e lá embaixo do furacão, onde a pessoa está andando? A gente já não consegue ter tanta essa visão, né? Então, a gente tem... A parte boa dos satélites é que ela tem uma cobertura global e ela tem essa larga escala, né? Mas ela tem a parte ruim que ela tem baixa resolução. O tempo de revisão, às vezes, do satélite não é o suficiente. Às vezes, passa 1, 2 vezes ali, então não é o suficiente. Ela tem um alto custo computacional, porque já eram dados muito grandes, muito pesados. E ela não é uma eficiente para o nowcasting. Inclusive, isso está escrito ali no guidelines da WMO. Sobre o radar meteorológico,
ele é muito eficiente para eventos de precipitação. Então, o satélite ajuda a gente a saber se realmente a nuvem vai precipitar ou não. Ele é bem bom para isso, não tem o que discutir. O satélite é bom também porque opera em diversas condições, né? Ele é bom para o nowcasting, mas ele tem alguns problemas com nuvens que não são precipitantes, por exemplo, a Stratiform, a Cirrus, ele já tem uma dificuldade ali para conseguir ver esse tipo de nuvem. E aí ele também tem a parte ruim que ele tem um alto custo computacional, né? Bom, hoje em dia, né, até nesse guidelines ali, eles têm falado que cada vez mais, para monitoramento de nowcast, está cada vez mais se usando essa parte de câmeras terrestres. Então, tu fazer uma associação ali dos dados de satélite com dados satélite, do radar, e aí também incluir essa parte das câmeras terrestres, né? Então, a maioria dos estudos fazem estudam ali, trabalham com essa parte da câmera que se chama Total Sky Image, que é esse aparelho aqui. E também eles trabalham muito com a parte de olho de peixe, que é uma câmera que ela é curvada e ela tem ali o campo de visão de 180 a 220 graus, né? Então, assim, essa parte de incluir a câmera terrestre para aplicação do nowcast, ela é muito boa porque a gente tem uma resolução espacial muito boa, a gente tem uma resolução temporal boa, o custo-benefício comparado com um satélite e um radar é muito bom, né? E assim, já existem bastante pesquisa, não muito, mas existe até bastante pesquisa na parte de monitoramento de nuvem através desse tipo de equipamento, da TSI de olho de peixe. O problema é que ela, né, nem tudo é perfeito, tem os seus problemas, suas limitações. Ela distorce muito a imagem. Por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem que foi gerada ali no laboratório fotovoltaico, e se a gente olhar para essa imagem, é muito difícil identificar qual é o tipo de nuvem. Eu não consigo identificar esse tipo de nuvem. Ela é boa para identificar a porcentagem do céu coberto. Quantos por cento aqui o céu está encoberto ou coberto. Então, ela é boa para essa parte, mas ela distorce a nuvem. Então, assim, a gente tem essa dificuldade de identificação. Esses equipamentos são caros, para quem gosta aí de fotografia e sabe o valor de uma fisheye, que é uma olho de peixe, sabe que é bem cara. Esse equipamento, o TSI, também é caro. Esse tipo de imagem aqui necessita de pré-processamento de imagem, então isso acaba aumentando um pouco o custo computacional, né? E uma coisa muito importante é que a gente não consegue também identificar a altura da base da nuvem com esse tipo de imagem. E aí, existe também as câmeras terrestres com lente normal, que a gente chama de não grade angular, né? Essa lente normal, ela é boa porque ali ela não tem a distorção, então a gente consegue identificar bem fácil ali o tipo de nuvem. Ela é uma câmera de baixo custo, porque qualquer tipo de câmera hoje em dia que tu compra de segurança, tu consegue montar ali para fazer uma observação dessa de monitoramento de nuvem. Só que ela também tem os problemas dela, que ela tem um campo de visão ali mais limitado, né? Ela tem um campo de visão menor, apesar que hoje em dia também existem lentes que não distorcem e tem um campo de visão maior. Obviamente é mais caro, né? Mas eu acho que o problema maior ali da história é que existe poucas pesquisas na parte de monitoramento de nuvem que incluíram ali as câmeras terrestres com lente normal. Então, de uma maneira geral, o monitoramento de nuvem, quando eu digo isso, eu estou falando de modelos, eu estou falando de uma forma bem geral e de modelos aí que envolve satélite, terrestre, todos esses 3 tipos que eu falei, que seria ali a captação das imagens, né, tanto por satélite, radar, então aí é feito um pré-processamento nessas imagens com técnicas de visão computacional, né, depois disso é feito ali a extração dos recursos e a inferência do modelo, então detecção, segmentação, tracking, é feita essa parte, e depois muitas vezes é feito o pós-processamento também das imagens. Bom, a justificativa desse estudo foi o trabalhar ali com painéis fotovoltaicos, né? A gente tem ali o laboratório da fotovoltaica na UFSC, e tudo começou ali quando existe um problema que quando o painel fotovoltaico está tendo muita radiação ali, o sol está a 1000, e aí, de repente, entra uma nuvem, por exemplo, cúmulos, que é uma nuvem mais densa,
e ela vai lá e bloqueia completamente, do nada, ali ela bloqueia essa radiação. Com o tempo, isso gera, na hora que acontece isso, que está entrando a nuvem e bloqueia completamente a radiação, existe um negócio que chama rampa, que dá esse, não vou dizer pico, mas ele dá essas oscilações de energia ali do painel. Então, isso com o tempo vai danificando o equipamento. Então, a nossa ideia, quando a gente começou ali a estudar essa parte, fazer essa pesquisa, seria o quê? Colocar uma câmera de segurança em cima dos painéis fotovoltaicos e quando entrasse um tipo de nuvem, quando tivesse entrando um tipo de nuvem em cima desses painéis, antes de entrar, a gente identificaria o tipo de nuvem e aí a gente já poderia saber, opa, essa nuvem aqui vai bloquear muito a radiação dos painéis, então vamos desligar o painel para ele não dar essa oscilação tão grande e não acabar quebrando aí com o tempo, né? Então, foi essa a justificativa do estudo. Bom, os objetivos aqui, eu botei a lacuna de pesquisa, depois eu vou falar mais sobre isso, acabamos chamando ali que é o monitoramento de nuvem por inteligência artificial por câmera terrestre não grande angulares, né? Também falta de dataset. Então, o objetivo foi investigar aqui essa parte de modelos de rastreamento e segmentação de nuvens, com foco mais na aplicação de nowcast. Então, para ser uma coisa mesmo que está filmando ali e ele detecta e já falaria o tipo, né? Bom, falando aqui da revisão sistemática de literatura, foi a primeira coisa que eu fiz nessa pesquisa, né? Eu botei aqui como pergunta para essa revisão quais são as principais tecnologias de visão computacional utilizadas para rastreamento de nuvens em imagens capturadas por câmeras terrestres. Então, eu usei ali uma base de dados e eu tinha lá até na revisão mesmo tem todos os critérios que foram usados para fazer essa pesquisa, mas no final foram selecionados 32 artigos que tinham a ver com isso, né? E essa revisão sistemática ela foi dividida aqui em 4 etapas, que era a dado de observação, onde as pessoas captavam, né, as imagens, o reconhecimento das nuvens, o tracking de nuvens e as métricas, né, que eles usaram para poder falar sobre essa parte das nuvens. Então, a parte de observação, 62% dos artigos utilizavam aquela total sky image, né? 34% utilizou a olho de peixe e só 3,4% utilizou lente normal, né? Então, se vocês olharem aí na parte de pesquisa, a gente já consegue ver uma lacuna muito grande nessa parte de lente normal. E aí, como a maioria usou TSI olho de peixe, que tu é obrigado a fazer um pré-processamento porque a imagem sai distorcida, então aqui eu coloquei os principais pré-processamento que foram utilizados nesses artigos. Na segunda etapa aqui, o foco era ver o reconhecimento de imagens, né? Então, que 43% utilizou thresholding, que é uma técnica de visão computacional, né? Outros 43% utilizou machine learning e 12% utilizou a parte de segmentação de imagens, né? Então, aqui coloquei aqui do lado também os principais algoritmos e técnicas, modelos que foram usados para esse tipo de reconhecimento das nuvens, né? A parte de tracking foi até interessante, porque eu não achei nenhum artigo que usava inteligência artificial, na época, né, que foi feito, que usava ali algum algoritmo de deep learning para fazer o tracking de nuvens. Achei ali na parte de optical flow, então 52% desses artigos usaram técnicas de optical flow, 38% usou o similarity maximization e 8% usou feature tracking para poder fazer o tracking aí das nuvens. Então, aqui eu também coloquei algumas métricas que foram utilizadas, a maioria usou o IOU, também vi muito o MAP, o Min IOU ali, foram métricas que foram, assim, a maioria utiliza esse tipo de métrica. E aí, assim, para finalizar essa parte de revisão sistemática, né, no final das contas, eu
publiquei um relatório técnico, que foi publicado ali no ResearchGate, e eu também publiquei uma síntese dessa revisão sistemática na revista American Journal of Climate Change, que é uma revista, se eu não me engano, B1. Tá? Então, foi publicado, já está tudo certo, já foi para frente. E aí, paralelamente à revisão sistemática, também na revisão sistemática a gente identificou que não existe, eu não coloquei ele, mas a gente não achou nenhum tipo de dataset, pelo menos público, que envolvia anotações de imagem, de nuvens. Então, paralelamente nisso, a gente começou ali a elaborar, né, um dataset de nuvens. Então, o desenvolvimento aqui, a metodologia desse dataset foi, a gente instalou 2 câmeras ali, uma apontada para o sul, uma apontada para o norte. Primeiramente, a gente instalou essas câmeras perto da UFSC, depois a gente passou essas câmeras lá para o parque fotovoltaico, para a parte em cima das fotovoltaicas, né? Então, a gente apontou para o norte e para o sul, e aí o pipeline ali do desenvolvimento foi, a gente capturava essas nuvens, as imagens da nuvem em 1 minuto. Essas imagens eram salvas no Google Drive. Aí uma pessoa, que foi eu mesma, fui lá, selecionei várias imagens de nuvem, então eu sempre tentava pegar tipos de nuvens diferentes para poder equilibrar esse dataset. Então eu selecionava manualmente ali no olho essas nuvens. Essas nuvens eu colocava no Supervisor, que é um aplicativo ali para a gente fazer anotação de imagem. E aí a gente, através da ferramenta Polígono, a gente delimitava ali as nuvens e classificava elas. Isso a gente teve alguns alunos que ajudaram a gente, né, nessa parte de anotação, porque é um processo demorado, é um processo lento, então alguns alunos ajudaram a gente. Então, eu fiquei responsável ali por revisar esse dataset. Então, como eram alunos de ciências da computação, sistema, eram alunos que não entendiam nada de nuvem, muitas vezes as anotações vinham um pouco erradas, e aí eu pegava, revisava e refazia ali as anotações, né? Então, teve esse processo aí também de ir e vir o tempo todo de validação, né? Então, no final, esse dataset, ele tem 1.500 imagens, né? A gente colocou ele nas classes das nuvens que eu falei para vocês ali, que eram agrupadas pela aparência delas, né? Então, aqui eu coloquei até um exemplo de uma imagem original e a imagem anotada na mão. E aí, cara, assim, ó, tentei de tudo, dei meu máximo para tentar equilibrar esse dataset, mas não consegui. Dá de ver aqui que tem uma falha aqui, por exemplo, tu vê a estática cumuliformes, tem muito mais imagem que a cumuliformes, mas, infelizmente, acho que a época que a gente pegou ali, não sei, acho que as cumuliformes estavam escondidas. Também a região de Floripa, né, tem bastante estratocumuliformes aqui, estratiforme também. Então teve esse problema também de balanceamento do dataset, que também acho que ajudou ali um pouco com o resultado final, né. Então, para a parte de revisão e validação, quando o dataset já tinha 1.500, eu já tinha revisado ele milhões de vezes, e toda vez que eu abria ele eu achava um erro. A gente passou ali um PipLite, né, para uma CNN ali, para verificar as 100 piores imagens classificadas. Dessas 100 imagens classificadas, a gente pegou as 40 imagens piores, e a gente fez um questionário, e a gente pediu para 5 pessoas que entendem de meteorologia responderem. E aí, o que tu acha que essa nuvem é? Tu acha que é uma cúmulos ou uma estratocúmulos? Então, a gente pegou ali a estatística desse resultado, e aí, baseado nisso, eu peguei cada imagem dessas 40 e voltei no dataset e arrumei esse dataset. Então, assim, foi um processo que deu muito trabalho. Bom, como publicação aqui, a gente publicou primeiro o dataset CloudSmil, que eram de 1.000 imagens, e aí depois a gente acabou publicando ali, eu acabei publicando o dataset de 1.500 imagens no Mendeley. Então, hoje esse dataset está aberto para todo mundo, e agora uma pessoa que quiser estudar, trabalhar com nuvens, tem um dataset pelo menos ali para se basear, não vai ter que fazer do zero que nem a gente teve que fazer, né? Bom, a parte de segmentação, né? O que aconteceu?
eu, juntamente com o Bruno ali, o Alan, o pessoal do Lapix, a gente acabou rodando alguns 18 experimentos no total, né? E a gente escolheu ali alguns modelos que a gente pegou ali da CNN clássica, né, rede de alta resolução, e a gente também pegou Transformers para poder fazer esses testes aí e ver como que iria ficar. Aqui eu coloquei ali, a gente usou também nesses experimentos ali o Data Augmentation, que também foi selecionado na mão. Sobre o Data Augmentation, não dava de fazer qualquer Data Augmentation, porque, por exemplo, tu virar a nuvem ao contrário ali, fazer uma rotação de 180 graus, já não faz sentido tu fazer isso para a nuvem, né? Então, não dá de mexer também muito na luminância da nuvem, porque a gente pode acabar, não sei, distorcendo, ou a nuvem ficar transparente. Então, assim, a gente tomou cuidado aí com essa parte de Data Augmentation, né? Assim, eu coloquei os principais resultados aqui, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã falando de experimentos. Eu tentei sintetizar o máximo, e eu coloquei os melhores e os piores resultados para cada tipo de nuvem, tá? Assim, se vocês olharem aqui, a classe árvore, ela é bem alta. O IOU, o Precision, o Recall aqui são bem altos. Mas, a partir do momento aqui que vocês vêm para Ciriforme, Cumuliforme, Stratiforme, elas começam a baixar bastante já também, baixar aqui o valor, né, das métricas. Então, eu coloquei aqui essa imagem aqui de cima é a HRNet com o CRNet, que pescata o Cumuliforme, que foi a que melhor segmentou, e, assim, visualmente, agora olhando aqui, ela segmentou bem mesmo para essa classe, né? Outra também aqui que foi a HRNet ou CRNet também. Essa imagem do meio aqui é a imagem anotada pela equipe, né? Então, aqui a gente vê bem que ela segmentou bem. Essa aqui é a Prediction. Então, a gente vê que segmentou bem. Só que eu botei um exemplo aqui para dizer que nem tudo é flores, né? Que a gente teve nossos problemas também. E até botei esse exemplo de curiosidade, porque se vocês olharem aqui, ela segmentou bem também. E ela botou uma classe Strat Cumuliforme, e aqui ela botou como Cumuliforme, e aqui embaixo, essa imagem do meio é a imagem anotada, que os alunos anotaram, tá? Então, essa aqui é a nossa imagem de referência lá para o modelo. Ele achou esse outra classe. Só que se vocês olharem, esse tipo de nuvem aqui é a mesma. Então, essa imagem já foi anotada errada. Tá? Essa imagem aqui, ela está errada. Ela deveria ser a mesma classe. Ela não deveria ser duas classes. Então, assim, esse tipo de coisa, a gente tentou o máximo arrumar o dataset, a gente deu o nosso máximo, a gente fez tudo que podia. Só que, obviamente, toda vez que eu abro lá, eu acho esses erros de anotação ainda. Mas, assim, em geral, o dataset é bom, tá, gente? Só estou falando que não é perfeito. Então, eu também fiz aí os experimentos com segmentação por instância, que eu usei a IOLO V8 e a IOLO V9 de segmentação, né? Na época que eu fiz esses experimentos, não tinha a IOLO V10 ainda, por isso que eu fiz só com esses dois aqui. Eu coloquei aqui algumas configurações dos experimentos também. Eu botei o resultado aqui da IOLO V8. E assim, falando em comparação com a segmentação semântica em geral, a IOLO, a segmentação semântica, ela dividia muito a nuvem no meio, em várias classes. Então, ela confundia a mesma nuvem com várias classes. A IOLO V8, aqui, a IOLO V9 que eu testei, ela não divide tanto, ela divide bem menos as nuvens. Então, ela foca ali e fala, esse tipo de nuvem, tudo isso aqui é a mesma nuvem. Então, isso eu achei que a IOLO foi bem surpreendente, porque eu não estava esperando isso, né? E só que ela também mesma coisa que a segmentação ali, a parte de segmentação semântica, a de instância deu a mesma coisa. Às vezes tinha uma falha que algum tipo de nuvem, algum pedacinho que não detecta, né? Então aqui vocês podem ver que essa aqui não detectou. Mas de resto, nessa imagem aqui, por exemplo, está bem segmentada e foi um resultado que visualmente eu fiquei bem feliz e me surpreendeu. Então, eu não vou colocar aqui todos os resultados também da IOLO, porque senão é só número e é chato ver número, né? Mas só aqui de curiosidade, fazendo uma comparação aqui
com a da segmentação semântica, né, que eu comparando aqui com a MAP, que é as métricas que mais se comparam ali, né. Então, se vocês verem a árvore, por exemplo, ele tinha detectado 0,97 e aqui na Iolo já foi 0,81. Então, assim, a Iolo, de métrica, de número aqui, ela foi bem abaixo da segmentação semântica. Não tenho o que discutir. Porém, visualmente, né, visualmente, pelo que eu vi todos os resultados ali, eu achei que ela segmentou super bem. Eu gostei bastante dos resultados e eu acho que vale aí futuramente voltar nessas Iolos e mexer ali nos hiperparâmetros, que eu não mexi, porque eu não tive tempo. Mexer nos hiperparâmetros e tentar melhorar um pouco ali, porque eu achei bem legal a parte visual desse modelo. Então, como publicação e contribuição científica aí nessa parte, eu submeti um artigo agora com resultado ali falando desses experimentos na Neural Computing and Applications, que é uma revista A1. Porém, eles pediram para a gente fazer umas modificações ali. A gente agora está no processo de corrigir, né? Fazer umas coisinhas ali. E aí, a princípio, ela vai ser... então, a gente vai agora submeter de novo, né? E aí, eu comecei a fazer um artigo sobre o resultado ali das Iolos, que eu quero fazer essa comparação aí, até colocar um pouco mais de estatística, né? Com a Iolo e comparar ali um pouco mais com a parte de segmentação semântica, né? Então, quando eu fiz ali a parte de segmentação, eu fiquei curiosa também e eu acabei aplicando ali a Iolo V8, V9 e a V10 para a parte de detecção de objeto mesmo. Fiz um código ali para rodar a parte de segmentação de detecção de objeto para ver como ia se comportar. Eu coloquei aqui os resultados, se vocês olharem aqui o resultado por cima, nem foi tão ruim, tirando as Stratiform, que elas não foram... Ela não é uma nuvem muito agradável para a inteligência artificial e, aparentemente, nem para nenhuma área as Stratiform são boas para alguma coisa. Então, eu botei aqui uns resultados também, que eu também achei que me surpreendeu bem ali, a parte dos resultados da detecção de objetos, também achei que foi bem legal. Porém, ela também sofreu com a mesma coisa da segmentação semântica e da segmentação de instância, que foi, às vezes, perder aí uns pedaços da nuvem no caminho, né? Por exemplo, aqui ela anotou aqui só um pedacinho, então ela não anotou tudo, né? Bom, então aí, essa parte de detecção também vai ser feito aí um artigo, né, que preciso finalizar. E, bom, aí como conclusão, né, uma conclusão geral, eu falei do dataset, né, que foi muito difícil ali, a parte de anotar as imagens na mão é um processo doloroso, porque é muito tedioso, né, e a gente precisa de uma mão de obra especializada, porque a gente viu que fazer com pessoas que não entendem de nuvem é perda de tempo, porque tu tem que ficar fazendo retrabalho, né? Então, retrabalho. Eu acho que é mais fácil tu anotar do zero do que ficar voltando no dataset, olhando uma por uma e arrumando uma por uma. Então, a gente também teve ali essa parte de dificuldade do balanceamento, que não tenho certeza que isso influenciou também muito ali nos resultados que a gente teve com essa da segmentação ali, da parte da detecção, né? Então, eu acho que essa parte do balanceamento aí seria importante a gente tentar arrumar isso. Bom, a parte da revisão sistemática de literatura, realmente a gente viu ali que tem essa lacuna de pesquisa nessa área de inteligência artificial em geral, aplicada a câmeras terrestres para monitoramento de nuvens, né? E que a maioria dos estudos que existem em tracking de nuvens é na parte de satélites. Bom, a parte aí da avaliação aqui eu coloquei de um modo geral qual foram os melhores modelos para cada classe, né? Então, o Strato Comuniforme, a Comuniforme foi HRNet mais OCRNet, a Stratiform foi a UNet mais OCRNet, a Siriform, a UNet mais a ResNet. Então, assim, de uma maneira geral, foi isso. Que eu coloquei também, em modo geral, aqui todas as contribuições, né, que a gente fez aqui, que foram publicadas por mim, ou como primeira autora, né, porque como segunda, terceira autora ali, a gente tem muito mais, nossa equipe publicou bastante coisa,
E aí eu registrei também, mas eu registrei em nome da equipe toda, a gente registrou um programa de computador que se chama Nimble Class, que é sobre segmentação semântica de nuvens, né? Então, assim, todos esses códigos aqui todos esses códigos, esses experimentos, estão tudo no Git, estão tudo documentado lá certinho. A parte ali dos resultados eu discuto melhor lá na dissertação. Eu não quis trazer para cá para não ser chata, porque eu sei que é um saco olhar para um monte de número e ter que explicar um monte de número também é complicado. E eu tentei sintetizar ao máximo esses anos de pesquisa, que não foi fácil. Eu acho que a parte mais difícil do mestrado aqui foi fazer os slides do que falar, o que não falar, porque existe, por exemplo, cada experimento ali tem uma configuração de modelo, foi usado um hiperparâmetro. Então, assim, é muito detalhe que, se eu ficar falando aqui, vai ser tedioso para todo mundo, e eu não quero que seja tedioso. E aí, como conclusão para trabalhos futuros, né, aumentar e melhorar ali a qualidade do dataset, porque é fundamental ali melhorar esse dataset e também aumentar o número de imagens nele, né? Então, eu tenho conversado bastante ali com o professor Daniel, que é lá do IFSC, para a gente capturar. Ele faz parte desse projeto que se chama Meteorologia aqui na palma da mão, que o IFSC tem várias estações meteorológicas espalhadas pela grande Florianópolis, e essas estações têm câmeras nela. Então, eu estou conversando com o professor Daniel ali para a gente começar agora a capturar essas imagens espalhadas ali pela cidade, e aí pedir para os alunos do técnico de meteorologia do IFES que ajudarem ali na parte de anotações, porque é uma mão de obra especializada, eles entendem de nuvem, a gente espera que eles entendem de nuvem, né? Mas entendem com certeza muito mais do que um aluno de ciências da computação. E aí fazer essas anotações, aumentar o dataset, fazer toda essa validação de novo do dataset, e aí, em troca disso, né, porque eles vão me ajudar e eu ajudo eles, então a ideia seria ajudar ali, ensinar eles a mexer ali com inteligência artificial, falar sobre a detecção e mostrar, fazer eles rodarem alguns algoritmos de detecção de objetos, segmentação também semântica, né. Então, ajudar eles me ajudam e eu ajudo eles, né. E também como trabalho futuro, então, agora que para se encaminhar aí para o doutorado, eu quero começar a aplicar agora essa parte mais de monitoramento de nuvens aplicada ali no METAR, que é um relatório meteorológico que os pilotos de aviões eles usam em uma hora. Ele tem essa cara aqui, ele tem a identificação, ele diz o vento, o tempo presente, o tipo de nuvem, ele fala a direção do vento. Então, fazer o que agora? Pegar esse dataset, aumentar esse dataset, fazer essa integração com os dados meteorológicos, inclusive esses dados meteorológicos coletados ali com o pessoal do IFSC, né, com essas estações daquele projeto ali, e fazer essa integração e tentar fazer essa parte principalmente de observação. Por quê? Hoje a gente foi, tá a nossa fotinha aqui, né, lá no DCE, eles são responsáveis pelo espaço aéreo de Florianópolis, e pasmem, todos os dias, em uma hora, um militar bota a cabeça para fora, olha para o céu e fala, o céu está 50% coberto e tem nuvem tal, e essa é a altura da nuvem. Gente, isso é feito no olhômetro. Assim, em aeroportos muito grandes e com dinheiro, existem já equipamentos caríssimos que fazem essa altura da base da nuvem e a porcentagem do céu coberto e identifica o tipo de nuvem automaticamente. Porém, são equipamentos extremamente caros. Então, a nossa ideia seria o quê? Com essa pesquisa que foi feita agora no mestrado, pegar essas imagens do tipo de nuvem, da segmentação, fazer ali a porcentagem do céu, com a ajuda de uma referência, achar a altura da base da nuvem, e aí tirar o emprego desse militar que fica olhando para o céu em uma hora. Inclusive, quando a gente foi lá, o olho dele estava até vermelho, de tanto que ele olhava para o céu. Então, a ideia é automatizar isso, fazer tudo isso através de dados meteorológicos coletados ali com baixo custo, ou seja, com uma câmera de segurança, que custa aí R$1.000, e uma estaçãozinha meteorológica de baixo custo. Por quê? Isso é importante para aeródromos, aeroclubes muito pequenininhos,
que não tem nenhum tipo de estação meteorológica, se eles tivessem ali um METAR para eles, que foi feito ali onde eles estão, seria muito importante, entendeu? Porque isso influencia muito na aviação. Inclusive, caiu um avião, acho que no Rio Grande do Sul agora, que o cara saiu com um ao tempo de um aeroclube pequenininho. Então, assim, a informação que esse piloto de aeroclube ele pega é o METAR do aeroporto mais próximo, aeroporto grande, né? Mais próximo dele. Então, por exemplo, aqui é o de Florianópolis. Um cara que está lá no aeródromo de Rio do Sul, ele vai ter que pegar um METAR daqui de Floripa. Mas, gente, as nuvens aqui, o vento, a temperatura do ponto de orvalho, todas essas informações é completamente diferente lá de Rio do Sul. Inclusive, a gente tem um aeródromo aqui, um aeroclube na Pedra Branca, e assim, apesar de ser reto ali, se tu pegar no Google e tu vê que é reto com o aeroporto, as nuvens que estão em cima do aeroporto do aeroporto de Floripa não é a mesma do aeródromo. Então, a ideia seria, futuramente, aí, fazer essa integração, essa observação, tudo automatizado através de equipamentos de baixo custo. E aí, quem sabe aí, futuramente, né, alguém se anime para fazer um aplicativo de monitoramento de nuvens que faça uma integração aí, talvez com o Indy, com outros tipos de... Para tu sair de casa, será essa nuvem tá com uma cara feia, deixa eu tirar uma foto aqui para ver se vai chover. Então, ela tira a foto, identifica o tipo de nuvem, e aí faz uma interseção ali com os dados do, sei lá, do Indy, por exemplo, né? E aí ele fala, ó, essa nuvem, baseada aqui com o histórico da previsão do tempo, tem, sei lá, 50% de chover. Então, seria também uma aplicação mais parte dessa do nowcasting, né? Bom, é isso. Queria agradecer aí os meus colegas de trabalho, né? Queria agradecer o professor Aldo, o Silvio, o Alan, Bruno, o Thiago, o Gilberto. Também queria agradecer o Rafa, o Rafael e o Rodrigo, que me ajudaram bastante aí na parte de rodar os códigos, sempre me aguentaram, esses me aguentaram, o Alan e o Bruno também me aguentaram muito, o Silvio me aguentou também. Queria agradecer a todo mundo, e é isso, gente. Obrigada. Muito bom. Muito bom. É sempre bom a gente ver uma defesa aonde alguém conseguiu estruturar tão bem o raciocínio por trás do trabalho. É uma coisa difícil, Juliana. Foi difícil, tá? Olha, só não foi mais difícil do que conseguir uma foto do Alan. Pois é, né? A gente ainda precisa trazer o Alan para a universidade para pelo menos um dia ele aparecer, botar o pé na UFSC. Vamos. Então, vamos para a parte agora do questionamento. Tá? Tradicionalmente, nós fazemos de longe para perto. A gente convida primeiro as pessoas de longe, depois gente mais próxima aqui. Hoje nós só temos pessoas aqui de Florianópolis. Tá? Então, o único membro interinstitucional aqui é o Silvio, que tem um pé no INPE e um pé na UFSC. Então, vamos começar convidando o Silvio. Silvio, por favor, te dou a palavra. Tá ok. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Então, tá ok. Então, parabéns aí, Juliana, tá? Eu li bastante o seu trabalho, tá? E uma série de observações do trabalho, eu acho que elas valem também para o artigo que está sendo publicado, tá? Então, o ALISA 1, ele levantou uma série de questionamentos, né? Então, guarda com carinho essa informação que eu acho que vai acabar solucionando várias dúvidas dele, tá? Então, eu queria pedir para você colocar um agradecimento para o Maurici, né? Talvez na sua dissertação, acho que é importante, esqueceu. Eu estou dando uma olhada aqui em algumas coisas, muitas coisas que você falou, você não colocou no texto, tá? E eu gostaria de realçar alguma delas, né? Como, por exemplo, uma dúvida do revisor, né? Por que a fisheye, entendeu? Por que a câmera no horizonte e não a fisheye, né? Qual que é a diferença, né? Então, é justamente a parte da distribuição vertical das nuvens, né? A gente não consegue a partir da fisheye, né? Então, já fica aí um problema, né? Para dar uma olhada. No meio do seu texto, né? Você falou uma série de coisas que acabou esquecendo de colocar no texto, né? Como o problema do turnaround, né? Das nuvens com relação ao satélite, né? E os problemas do radar, né? Que é o alto custo de instalação operacional, né?
todas essas coisas, tá? Eu dei uma olhada na parte de estabelecimento do problema, escopo, etc, etc, e eu achei que ficou bom, tá? E quando você fala do link do dataset, você esqueceu de colocar ele no texto, tá? Então, recomendo você colocar, né? E algumas coisas, eu tinha observado que tinha faltado uma tabela, mas depois no texto você fala, não, está faltando tal tabela, tá? Então, uma crítica ao seu trabalho, tá? A lista de acrônicos e abreviaturas não está completa, tá? Tem várias coisas no texto que não foram na hora que eu estava lendo, foi uma confusão, tá? E eu achei que a apresentação dos resultados ficou um pouco bagunçado, né? Essa história de você colocar o que foi publicado no meio do texto, né? Isso me confundiu, porque tinha uma hora que você fazia referência aos artigos, tinha uma hora que você fazia referência à sua tese, né? Então ficou assim um negócio meio complicado. Então, toda hora que você falava em experimento, eu arrepiava, tá? Então, porque eu não sabia qual experimento era. Eu achei aqui umas 15 ou 16 referências diferentes a experimento. E a cada hora tinha um nome diferente. Então, eu não consegui fechar a informação em função disso, tá? Então, isso aí realmente está meio bagunçado. Para mim, ficava tudo isso no anexo A, B e C, tá? E você reservava o texto só para a parte da sua tese, apesar daquilo lá ser uma parte. Tá? Então, foi realmente bagunçado. Eu li o seu trabalho de cabo a rabo, tá? Gostaria de elogiar as partes de observação que você deixou na sua dissertação, tá? Aquelas conclusões e aquelas discussões, todas aquelas observações que eu achei extremamente importante que você mencionou, né? Que você fala das dificuldades de construção do dataset, entendeu? A dificuldade do aluno de computação de classificar corretamente, né? E quanto isso custa, né? Eu acho isso muito precioso. Eu não sei se você chegou a mencionar isso no texto. Eu ainda não cheguei nisso, tá? Ainda não cheguei nessa parte no artigo, né? Então, são coisas que valorizam muito o teu trabalho, são observações importantes para colocar no artigo, eu acredito. Tá? Então, muito legal. Você menciona muito weather forecasting, meteorology forecasting, e ali é mais, eu acho que é um pouco mais limitado, porque a gente está trabalhando com nuvens, tá? Quando você fala de forecasting meteorológico, você leva um monte de consideração de variáveis, tal, tudo, é algo um pouco mais amplo, né, do que uma observação de nuvem, tá? Lá na página 153, você colocou uns 2 ou 3 parágrafos repetidos, tá? E eu acho que depois você dá uma olhada nisso, né, a gente corta, porque a coisa foi duplicada, né? Mas, de uma certa forma, eu gostei, né, essa parte aí dos experimentos misturado com o texto, que tá confuso, né? Depois talvez possa melhorar, botar para o fundo, alguma coisa assim, mas aí eu deixo ao seu critério isso daí, como fazer. Tá? E não esqueça de mencionar essas dificuldades que você teve, tanto com o dataset, quanto com o tracking, tá? De nuvens, né? Todas as observações que você mencionou aqui, a gente deve procurar transferir para o artigo. Tá? E, realmente, o revisor do artigo falou que está faltando uma coisa muito importante no seu artigo, que é justamente a parte estatística matemática. Tá? Então, a gente usa a mesma métrica de avaliação, né, que seria para classificação de multiclasse, né? Que é aquele negócio de true positivo, true negativo, né? Falso positivo, falso negativo, porque ficou faltando números, né? Você comparando o que foi o ground truth, né? Que é essas coisas, com a classificação da rede, tá? E eu acho que é o que nós vamos ter que fazer para o artigo quando ele vier, tá? Não sei se isso chega a ser incorporado na dissertação, entendeu? Mas com certeza é um trabalho que eu sei que você vai ter que fazer, tá? Para melhorar esse artigo, que eu acho que a gente não pode desprezar de maneira nenhuma uma publicação Qualis A1, tá?
naquele artigo. Então, a gente ainda tem um bom trabalho para fazer na publicação, tá? E vamos tocar isso adiante, tá? Parabéns aí pela dissertação, tá? E obrigado por ter me convidado, tá bom? Depois eu vou passar os detalhes, digamos assim, pequenos, né? Eu vou passar para você a miúde depois. Então, obrigado aí. Essa parte da estatística, realmente, eu amo estatística, eu quero muito aplicar, mas, assim, é pouco tempo, né? O mestrado é muito rápido e é muita coisa para fazer, é muita informação nova, né? Quando você for fazer o seu curso de análise experimental, aí você vai enxergar um pouquinho melhor esses problemas de experimento, né? Porque o experimento está meio bagunçado, entendeu? Então, mas aí você vai aprender a fazer o experimento de uma maneira bem rigorosa, né? E é uma coisa bem bacana, vai ser muito interessante, muito produtivo. Vai ser sim. Obrigada, Silvio. Muito bem, então, deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês me verem de novo. Excelente, vamos passar então novamente de longe para perto. Departamento de Física, professor Renato. Professor Renato está por aí? Muito bem, professor Renato, com você a palavra. Obrigado pelo convite, né? Vocês fizeram aí um excelente trabalho aí no grupo de vocês. É sempre bom. A gente aprende o tempo todo, né? A gente tem tantas novidades assim, ainda mais um trabalho multidisciplinar, né? Eu vi que a Juliana aí está tentando surfar na crista da onda do conhecimento, né? Aproveitei todos os conhecimentos. Essa parte de aplicações, né, de inteligência artificial, isso aí vai alterar muito o dia a dia da gente, né, como a gente vive, né? Bom, eu vou fazer então algumas considerações, Juliana. É claro que a sua apresentação foi extremamente didática, né? Para quem viu a sua apresentação, conseguiu entender bem, né, boa parte do que você está fazendo, de modo geral, né? Agora, o texto é o que vai ficar lá na biblioteca, então algumas coisas são importantes ali, talvez, de melhorar, né? Entre eles, né, como você sabe, o nosso programa aí, a biblioteca, exige que você tenha um resumo em português, né? Lógico, é permitido escrever, né, a dissertação em inglês, mas eles exigem que tenha também um resumo em português, depois você inclui lá, né, que é importante, né. Ali na sua introdução, então, você fala ali bastante, né, daquele artigo do Barrett e Grant, 1976, né, que foi a base que você usou para classificar, né, os tipos de nuvens, né. Inclusive, em alguns locais ali aparece só o Barrett, né? Depois você corrige lá, porque é Barrett e Grant, né? Foram os caras que fizeram, né? Uma das primeiras classificações de nuvens baseado em imagens de satélite, né? Então, eles usaram lá o Landsat. E na introdução, se você mostrou, então, ali a importância, né, do seu trabalho em comparação com os satélites, né? Aí eu vou sugerir que você inclua lá, então, né, alguns detalhes desses satélites, né? Que você fala, ó, o satélite tem boa resolução espacial, temporal, mas qual é essa resolução? Você sabe me dizer qual que é a resolução por exemplo, do satélite GOES? Agora sim, não sei. É demais ainda. Eu acho que valeria uma pequena tabelinha ali, né, colocando, né, por exemplo, o GOES, você sabe, é um satélite de órbita, né, geoestacionária, né, ele tem uma alta resolução temporal, porque ele está olhando o tempo todo, né, mas a resolução dele é de 500 metros, que ele está um pouco alto, né. Os satélites ali, os de órbita polar, né, o Terra, o Aqua, que passa, né, periodicamente, aí, diariamente também, né, mas um horário, né, o satélite Terra passa por volta de 10 horas, ele vai ter uma resolução de 250 metros, né, e tem o Sentinel, né, que passa esporadicamente, que tem lá na ordem de 10 metros, então
talvez seria interessante você colocar ali alguns detalhes sobre, porque você cita bastante, né? Satélite não tem boa resolução, satélite não é bom, não é bom o suficiente, né? Muita gente quer de nowcast, né? Então, acho que valeria a pena você passar ali para o seu leitor ali, né, da sua dissertação, né, que ele vai entender um pouco melhor sobre isso, né. Eu vi lá que você, então, inclusive o Barrett, ele identificou lá cumulonimbus também. Você não incluiu cumulonimbus na sua... Sim, eu esqueci de comentar sobre a cumulonimbus. Quando a gente fez o dataset, a gente não tinha nenhuma... a gente tinha acho que 2 ou 3 imagens só de cumulonimbus. Então, a gente, no dataset, eu esqueci de mencionar isso, a gente agrupou a cumulonimbus com a cumulus. Tá? A gente fez isso. Eram para ser 5 classes, mas aí ia ser muito desproporcional ali ter uma classe com 2, 3 tipos de nuvem, entendeu? Então a gente agrupou. Sim. Isso eu esqueci de comentar. Tá, mas se você fizer um aplicativo aí de detecção de nuvens, né? Seria interessante depois ele saber, esse aqui é cumulonimbus, né? É uma nuvem que tem um desenvolvimento rápido, né? Que um cumulus, né? Um cumulus pode ficar ali, desaparecer, a cumulonimbus não, né? Ela tem uma vida aí, né? Ela tem uma vida maior, ela tem uma dimensão, ela cresce maior, né? E já adiantando, né? Assim, para o futuro, assim, você poderia depois sugerir também você tentar avaliar, né? A taxa de crescimento dessa nuvem, né? Por exemplo, se você tiver anotações de nuvens no mesmo horário da radiosonda, que o pessoal lá da aeronáutica faz, né, 2 vezes por dia ali, às 9 horas da manhã, né, que é a diurna, né? Se você conseguir olhar para essas nuvens e souber, né, detalhes do desenvolvimento delas em termos, por exemplo, de instabilidade, né, daquele local, futuramente, pelo menos para a meteorologia, né, seria interessante de você saber se aquela nuvem, se ela vai se desenvolver, né, ou se ela vai se dissipar. Vai depender das características da atmosfera. Mas sim, lógico, isso aí é um adendo que você pode colocar ali para projetos futuros, né. Esses aplicativos aí realmente estão ficando bastante populares, né, detectar plantas, pássaros, pessoas, né, e vão entrar aí também as nuvens, né? Vai ser bem interessante as pessoas terem um aplicativo aí para identificar nuvens, né? Eu vi que você então colocou ali uma classificação de árvore, né? O que é exatamente essa árvore? Porque se a câmera está apontando sempre para o mesmo local, né? Você tem ali sempre a mesma árvore, né? Por que você tem que ter essa classificação o tempo todo? Que assim, deixa eu voltar aqui. Essas imagens aqui que eu estou mostrando, elas foram capturadas perto da UFSC. E aí a gente classificou como árvore tudo isso aqui, inclusive esse prédio aqui, essa parte aqui de baixo, tudo isso foi classificado ali na hora de fazer a anotação como nuvem, né? Desculpa, como árvore. O que acontece? Teve alguns dias que a câmera ventou muito, se deslocou, e aí teve algumas imagens que não pega algum tipo de pedaço das nuvens. Então, por isso que a gente não tem 100% do dataset de nuvens, né? Tanto que, se tu olhar aqui, olha, na parte de... Aqui, vocês vão ver que tem 1.446 imagens que tem a classe árvore, por exemplo, aqui embaixo, né? Mas existem imagens que não tem essa árvore, por exemplo, essa aqui não tem, tá vendo? Mas ela não é estática? Essa árvore, ela não é uma coisa estática? Ela sempre é a mesma? Sim, ela é sempre a mesma. Mas a gente acabou classificando essas árvores, a gente, na hora de fazer... na verdade, isso foi uma grande discussão entre a equipe toda ali, se a gente fazia a classificação do céu, da nuvem e da árvore. E aí a gente achou melhor fazer a da árvore para não confundir um modelo ali e detectar, tipo assim, dar a possibilidade de detectar qualquer coisa diferente. Então, a gente acabou optando em fazer essa classificação de nuvem também. A gente não fez do céu, a gente optou em não fazer a parte do céu, mas a gente poderia ter feito também. Mas foi isso. Assim, isso aí não estava bem explicado ali na metodologia, só para... Fiquei na dúvida.
Tá. Outra coisa, por falar nisso, né, são 2 câmeras ou são 3 câmeras? São 2 câmeras. 2 câmeras. Eu vi 3 imagens e achei que fosse 3 câmeras. É que foram posicionadas diferentes locais, né? Sim, ela ficou uns meses aqui, né, perto da UFSC, e aí depois ela foi. Essa aqui já é no Parque Fotovoltaico, né? Aqui é do Parque Fotovoltaico. Então, aqui é perto da UFSC, a gente então tem essa diferença de lugares também. Quando a gente olha com os nossos olhos, a gente tem 2 câmeras, né? Dois olhos muito próximos uns dos outros, né? Que você consegue ter uma visão tridimensional, né? Será que se você colocasse 2 câmeras do lado da outra, assim, será que você teria uma melhora na forma da nuvem, sei lá, uma melhoria em termos tridimensionais dessa nuvem? O que você acha? Eu acho que na parte isso faria bastante diferença na parte do tracking ali, do rastreamento da nuvem. Eu acredito que faria bastante diferença ter 2 câmeras, uma do lado da outra, porque tu vai ter uma amplitude maior da imagem, então tu conseguiria ver ali a imagem entrando e o caminho que ela está tomando, né? Então, acho que para a parte de tracking, sim. A parte de reconhecimento de imagem, já acho que não influencia, não. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi mexendo aqui, trabalhando com a parte de inteligência artificial a gente acha, só rodando ali, testando para ver realmente como o modelo vai se comportar, como as coisas se comportam, né? Depois você fala para o Steve colocar 2 câmeras, uma do lado da outra. Ok. Posso dar um esclarecimento, tá? A Echo, ela até tem um sistema de visão estéreo que eles chamam, né? Mas as câmeras têm que ficar no mínimo a 1,5 km e máximo a 5 km de distância entre si, entendeu? Para você ter uma ideia de gráfico, né? E o mais caro é o software, que custa mais de 100 mil reais, entendeu? Então... Por falar a ideia é baixo custo. Por falar em custo, ali no seu texto também, Juliana, você falou bastante, não, isso aqui é baixo custo, isso aqui é caro, isso aqui... Talvez seria interessante você colocar ali também um valor, né? Quanto é que custa essas câmeras? Né? Que foi uns R$1.000 cada uma. Isso aí é qual? Foi ele que pagou. Pode ver, depois você coloca lá. É só para. Fiquei curioso de saber quanto. Se eu for comprar uma, eu queria saber quanto é que custa, só para ter ideia. Uma coisa que você falou bem no início ali, só para corrigir, né, na sua apresentação, que a gente fica feliz quando tem sol e às vezes não muito feliz quando tem nuvem. Mas eu trabalhei lá no Ceará um tempo lá e tinha um local lá que fazia, acho que uns 3 anos que não chovia nada, é sol o tempo todo. E quando vinha chuva, era a maior felicidade para eles. Então, culturalmente, tem essa diferença, né? Lógico que a gente gosta de sol, de praia, mas em alguns locais a nuvem e a chuva pode trazer um alívio para muita gente. Só para corrigir um pouco aí, né? Você, então, usou esse algoritmo aí, né? E o Only Look Once, né? Esse algoritmo, você pegou da onde? Porque você usou tal, e você ali não deu muito bem o crédito, até para quem criou, né? O Redmond, lá que, né, 2016 criou, e talvez, não sei se em algum momento ali você dá o crédito a ele, mas você pegou da onde o algoritmo? Esse algoritmo de detecção da Iolo, ele é bem famoso, né, na parte de detecção de objetos, porque ele tem muita aplicação em detecção de objetos, assim, de carro, e então ele sempre foi de objetos. Agora quando eu testei ali, eles começaram a fazer essa parte de detecção de instância ali, de segmentação de instância também. Então eu resolvi testar para ver como que ele ia se comportar. E é um algoritmo que no meio aqui de IA, assim, ele é bem famoso, né? Então ele tem muita aplicação, até na parte de movimento de pessoas, de tracking, ele também hoje em dia também tem. Então, é um algoritmo que ele é famoso no meio, sabe? Então, eu testei ele, assim, para ver como ele ia se comportar ali com a parte de segmentação, né? Semântica. Seria interessante você falar um pouquinho disso aí no seu texto, aí talvez na introdução, né? E
inclusive na metodologia, falar de onde você pegou, né? Porque eu imagino que ele está disponível. Tem a tal da Ultralytics, né? Que foi uma das desenvolvedoras, né? Eu sei que eles têm lá disponível, não sei se foi de lá que você pegou, mas seria interessante. Se eu quiser, por exemplo, executar e refazer o seu trabalho, eu preciso saber de onde que eu pego esse algoritmo, né? Os dados, você já falou onde é que estão, né? Então seria interessante dar o crédito aí, né? Para quem já desenvolveu, para quem fez, né? Bom, essas foram as minhas principais considerações, né? Assim, a parte do texto, eu fui lendo, fui corrigindo e fui anotando ali no arquivo. Eu vou te mandar depois, né, para você ir para o áudio, para vocês darem uma olhada ali. Algumas coisas têm que ser mudadas, outras são sugestões, né, de melhoria do texto, porque o texto vai para a biblioteca e tem que estar bem, né, bem escrito, até nas normas ali Então, muito obrigado, né? Eu agradeço aí, então, o seu convite, aprendi bastante, né? Eu consegui ler, assim, a maior parte do seu texto, né? Você me deu uma semana para ler, mas deu tempo. Eu deixo tudo para cima da hora. Eu só funciono com pressão. Mas essa história, isso aí é doença de pós-graduando, né? Torturar professor com monografia no último momento. Mas tudo bem. Mas isso aí, faz parte, estamos acostumados. Beleza. Muito obrigado, Renato. As tuas contribuições são, eu penso, muito positivas. Não só agora diretamente para o trabalho da Juliana, mas isso aqui vai ficar gravado e bastante gente está assistindo. Quer dizer, agora já diminuiu, todo mundo assinou a lista de chamada, né? Então dá para ir embora. Mas eu achei muito legal. Muito bem, vamos então para o último membro da banca, Mauro já está por aí. Professor Mauro, bem-vindo. Obrigado, professor Aldo. Bom, primeiramente queria agradecer ao Aldo e à Juliana pelo convite, também cumprimentar os outros membros da banca, o professor Silvio, o professor Renato. O que eu vou dizer, assim, não sobrou muito para dizer, tá? Eu concordo, quem fica por último, tá? Basicamente concorda com a opinião dos outros revisores, né, que falaram antes de mim, tá? Eu só vou, assim, ressaltar algumas coisinhas, assim, e te dar a oportunidade, talvez, de responder algumas perguntas, Juliana. Então, em relação ao texto, né, puxa vida, quando eu olhei ali uma dissertação de mestrado com 219 páginas, eu me assustei. Tá? Aí eu vi, né, a organização do teu trabalho, vi que tinha uma série de anexos, fiquei um pouco mais tranquilo, tá? Mas eu acho que, vamos dizer assim, a organização do texto, ele é um pouco não convencional, né? Talvez até pelo toda a área que envolve o teu trabalho, né? Então a gente vê que nesse tempo que tu teve para fazer o mestrado, tu realmente trabalhou bastante, tá? Então o texto, de certa maneira, reflete o teu trabalho, tá? Talvez tu assim, tivesse uma pressa para defender, né? E aí tu, assim, colocou, não está ruim, tá? Tu colocou todo o teu conhecimento, tudo que tu fez no trabalho, né? Na parte escrita, tá? E eu acho que, assim, muitas vezes a parte escrita, ela fica melhor se depois a gente tiver um tempo depois digamos assim, não é que tu termina o trabalho nunca termina, mas depois que tu abandona o trabalho... Dá um tempo para ele. Dá um tempo para, assim, refletir sobre o que realmente é importante e como organizar as coisas dentro de um texto escrito que vai ficar na biblioteca, tá?
acho que assim, não tem uma regra clara para isso, isso vem com a experiência, né? Mas assim, em princípio eu te sugeriria assim, tentar mais ou menos balancear os capítulos e as sessões, tá? Para que eles fiquem assim, mais ou menos homogêneos e do mesmo tamanho. Eu não tenho nada contra a gente incluir os artigos e, eventualmente, os relatórios técnicos no texto da dissertação. Isso é perfeitamente válido. Não se encontra isso muito em trabalhos de mestrado, se encontra mais em trabalhos de doutorado, onde tu tem uma quantidade de publicações ao final do doutorado bem maior, tá? Pelo que eu vi aqui, tu tem uma realmente publicação consolidada e outras por vir aí, tá? Mas, por exemplo, assim, né? Eu vi, tu tem uma introdução tem uma quantidade boa, grande né? Que eventualmente é aquele negócio da pressa. Eu achei que certos temas, certas coisas que tu coloca na introdução, eles meio que se repetem várias vezes, tá? Mas depois tu tem um capítulo chamado desenvolvimento e esse capítulo tem uma página só, né? Depois tu tem várias ao longo dos capítulos tu tem várias subseções de revisão sistemática da literatura. O título é praticamente o mesmo, assim, né? Eu não sei, tá? Eu não saberia nesse momento, né? Tu conhece o trabalho melhor do que eu, mas como eu queria reorganizar, mas como colocar as ideias de uma maneira, como eu falei, mais convencional. Tu colocou os capítulos de uma forma, né, apresentou o trabalho escrito de uma forma não tão convencional, tá? Por exemplo, vou dar mais um exemplo ali, né? No capítulo 4, né, tu incorporou, né, o teu relatório técnico, né, tu citou o teu relatório técnico como uma subseção, né, só que tu colocou só o título, né, eu entendo, eles têm os trabalhos do Lapix lá, do Encode, tem um DOI, mas aí tu não colocou ele completo, né, tu só citou ele como uma subseção, uma página. Aí eu coloquei ele no anexo. Mas o capítulo que tu colocou sobre o mesmo, né, o artigo que tu publicou sobre o mesmo tema no Climate Change, ele está completo aqui. Certo? Tá completo. Então, assim, se tu vai deixar aquele artigo lá no anexo, nem precisa citar ele aqui, porque muito do que está lá já está aqui no artigo que tu publicou realmente, né? Então, assim, isso meio que buga a cabeça do leitor, tá? Então, assim, esse é minha principal observação, tá? Em relação ao texto, assim, tá? Ele não tá ruim, ele dá para entender, mas ele tá não convencional. E aí você tem que adaptar. A pessoa já tá, eu tô velho, então eu tenho dificuldade de adaptação. Para ser sincera, o que aconteceu? Eu peguei alguns modelos de artigos que são feitos hoje, dissertação de mestrado, que são feitos nesse formato de colocar ali a metodologia e colocar o artigo já dentro dele, porque aí dentro do artigo já fala ali a metodologia, o desenvolvimento, como tudo foi feito, né? Então eu fiz nesse, só que eu tinha percebido que no PPGCC a maioria das dissertações ali e das teses, elas são bem tradicionais, né, do modelo antigo. Eu percebi. E como eu sou old fashion, eu prefiro o modelo antigo. Eu vou tentar, eu vou reajustar ela. Não é só uma observação, tá? Não vou nem dizer que é uma crítica. Talvez aquele negócio, né? Se tu não tivesse a pressa, tu poderia refletir um pouco mais, talvez, sobre o que colocar e o que não colocar. Tá? Outra coisa, assim, né? Tu analisa lá os teus resultados frente a várias métricas, né? E tu cita essas métricas, mas tu não coloca uma fórmula para elas e nem uma referência de onde é que eu poderia buscar a equação dessa métrica, né? Acho que isso seria importante.
tá? Facilita, para que eu não precise sair do teu texto e, mas como é que é mesmo o cálculo dessa métrica aqui? Né? E aí tu tem os resultados são avaliados para, né, usando, citando todas essas métricas, né? Qual tu acha e qual seria a justificativa? Tu dizer assim, olha, essa métrica aqui é melhor para avaliar a qualidade do resultado do que esta outra métrica aqui. Teria alguma... Eu confesso que eu sempre gostei mais da IOU, que eu sempre batia o olho mais nela, assim, nessa de Intersection of Union ali, né? Sim, porque são imagens, né? E aí, quando tu fala muitas vezes em precisão, mas assim, muitas vezes tu não está tão preocupado na questão do pixel, quando se ficou alguns pixels de fora ou não na parte da segmentação, e talvez tu esteja mais preocupado realmente para um tipo de aplicação, numa precisão, por exemplo, ou num recall, eu não sei. Talvez essa discussão seria interessante de tu colocar no teu texto. Sim, seria mesmo. Mas é que é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa para lembrar, é muita coisa para colocar. Certo. Mas sim, com certeza, essa parte da análise ali do pixel seria bem interessante. Certo, né? De qual é a métrica para cada tipo de aplicação mais adequada. Acho que seria legal. Claro. Muito bem. E assim, uma última pergunta assim. Perfeito, tu fez uma revisão sistemática na questão do tracking, né? Mas tu não avançou em experimentos teus, né? Sobre os teus dados, né? Enquanto que na parte da detecção, segmentação, etc., tu não só fez fez a revisão, construiu uma base e fez os experimentos, né? O que tu precisaria para fazer os experimentos também em relação ao tracking? Tempo. Assim, o que aconteceu? A nossa segmentação não teve resultados tão bons, né? Então, muitas vezes a gente mal conseguia delimitar toda a nuvem. Muitas vezes ela acabava a classe se quebrava ali, dividia as classes entre as nuvens. Então, assim, eu pensei, como é que eu vou fazer um tracking se eu não estou nem identificando direito as nuvens, né? Então, a ideia também era melhorar esse dataset, né, que deu trabalho, e vai dar trabalho melhorar ele, com certeza, mas eu acho que é essencial para também ter um resultado mais assertivo ali na parte do tracking, né? Eu cheguei a rodar, assim, eu rodei um Lucas Kennedy ali, um Optical Flow, eu rodei, mas essa ficou horrível. Eu nem falei nada, de uma sequência temporal, né, das imagens para que tu possa rodar um optical flow, né, os algoritmos de tracking, né? E eu não sei exatamente quais são os intervalos em que tu tirou as fotos para compor a tua base, e talvez a base não tenha dados suficientes para fazer isso. Eu cheguei até meio que criar um dataset ali de 200 imagens anotadas sequencialmente para ver, mas assim, não... Perdi meu tempo, foi horrível. Não perdi o tempo, né? Porque eu entendi que o problema ali é mais difícil do que eu imaginei que fosse. Né? Não, tranquilo, era isso que a explicação. Que assim, é pouco tempo, né? A gente tem que ter vida também, o mestrado tem que fazer as matérias ali, muita coisa em pouco tempo, assim. Agora no doutorado tu vai ter o dobro do tempo, né? Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Certo. Mas então eram essas as minhas observações. Parabéns pelo trabalho, tá? A gente percebeu que tu realmente teve um trabalho, e esse trabalho está a nível de uma dissertação de mestrado, né? E obrigada. Então agradeço mais uma vez o convite e retorno a palavra aí para o professor Aldo. Muito obrigado, Mauro. Bom, minha hora de fazer perguntas. Tu vai devagar, que tu já me apunhalou muito nesse mestrado. Tranquilo. Eu queria conversar sobre algumas coisas que eu acho que
de repente não ficaram claras para todo mundo, já que a gente vai ficar com essa defesa gravada, talvez seja interessante, né? O objetivo original, o que era? Você identificou outras utilidades para a identificação e classificação de nuvens, como, por exemplo, o uso em aeródromos e outras coisas, mas, na verdade, o nosso objetivo original era o que? É um passo na previsão da cobertura de nuvens em curto espaço de tempo em cima de um parque fotovoltaico. Esse é o cenário de aplicação. Eu quero uma metodologia que me permita dizer: daqui a 5 minutos vai tapar, vai abrir, como é que eu tenho que reagir, que informação que o parque fotovoltaico tem que dar para o operador da rede elétrica local. Daqui a pouco o parque fotovoltaico vai reduzir drasticamente a produção ou vai aumentar a produção, como é que isso afeta, né? Então, a classificação das nuvens ela é um passo nesse processo, né? Uhum. O próximo passo seria fazer o tracking, que vocês acabaram de discutir, e a gente viu que tá ruim ainda, né? A gente não tem uma solução, tá? Pelo menos se você ataca a nuvem direto, com metodologias como o Lucas Canadi. No Lucas Canadi a gente dificilmente ataca um segmento, a gente ataca uma imagem, né? Mas assim, dentro dessa ideia que o ideal, o sonho é ter algum sucessor teu que vai desenvolver uma metodologia de tracking de nuvem, de maneira que as duas coisas juntas possam ser usadas por operadores de parques fotovoltaicos para poder predizer daqui a 2 minutos, daqui a 3 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, como é que vai estar a situação nesse parque fotovoltaico em termos de produção de energia. Levando em consideração essa ideia desses modelos de rede neural todos que tu testasse, o que tu acreditas é o modelo que tem mais potencial de ser usado em alguma estratégia de tracking? O HRNet com o CRNet, mas aí tu diz da parte de tracking, parte de segmentação ali seria essa. Eu acho que o Deepflow, o Lucas Canadi, apesar de ser clássico ali, todos os resultados sempre deram bem positivos quando ele era aplicado, né? E tanto que a maioria dos artigos... aplicado na imagem segmentada. Então, o Lucas Canadi sempre mostrou ser bom. Só que, assim, eu acho que no nosso caso, para esse dataset ali, teria que fazer que nem a parte da segmentação, pegar ali uma lista de algoritmos e ir testando, porque é uma caixinha de surpresa. A gente acha que um algoritmo vai ser bom. Eu não comentei ali, mas, por exemplo, a parte lá do Transformers, né? A gente tinha uma expectativa alta ali em cima do Transformers, até o Masked-Form, que eu tinha rodado. Eu passei isso direto ali na apresentação, mas até foi um algoritmo que ele até surpreendeu, foi bom, ele segmentou bem as nuvens, mas os outros Transformers ali já foi horrível, né? Então, a gente acha que, às vezes, o algoritmo vai ser bom para alguma coisa e, no final, só testando, né? Então, isso, por exemplo, é uma conclusão muito interessante do teu trabalho, né? A conclusão de que redes neurais convolucionais, entre aspas, clássicas, não? A gente já está nesse ponto de que rede neural convolucional é algo inventado em 2019, em 2019 começou a ser usado em larga escala, agora já é clássico, 6 anos depois, não? É uma solução mais interessante do que algo mais moderno, como um transformer, por exemplo. Isso é uma conclusão interessante do teu trabalho, que eu acho que ela não foi ressaltada, não foi discutida. E é uma coisa que merece ser discutida, e vale a pena, inclusive, você discutir lá no seu artigo, já que aproveita que o artigo está em revisão, né? Uhum. Eu não me lembro mais, naquele artigo você apresentou os resultados com Transformer também? Sim, a Masked-Form. Então, vale a pena ressaltar isso, porque é contra-intuitivo. A gente espera que um algoritmo como o Masked-Former, então, tenha um desempenho melhor do que uma UNet com ResNet, por exemplo. E no caso não teve, né? O que funcionou melhor é um acochambro, que é a HRNet, que é uma rede convolucional ultra clássica, linear, e com
mecanismozinho de atenção no finalzinho. Né? Então, vale a pena discutir isso, e é uma coisa que eu acho que tu estás deixando de fazer. Tá? No trabalho anterior do Bruno, a gente não foi tão longe, não deu para discutir isso. Tá? Tu tens um trabalho onde tu testaste muitos modelos de rede neural, inclusive coisas contraintuitivas também, como detecção de objeto com IOLO. Tá? Então, de curiosidade. Mas vale a pena, né? Mesmo que a gente diga a noção intuitiva é de que é uma porcaria, tá? A gente só vai saber de que era ruim mesmo, né? De um ponto de vista fundamentado, a hora que você testou e demonstrou de que realmente a sua intuição estava correta e aquilo ali é ruim para esse tipo de problema. Né? Mas o que é contra-intuitivo é isso. Tá? Uma HRNet funciona melhor do que um Mask-to-Former. Tá? Essa coisa a gente não espera. A gente espera que existe um processo, existe uma cadeia evolutiva de modelos de redes neurais, elas vão ficando melhores, né? Tá? Começa lá com VGG, Inception e não sei o que são coisas que ninguém usa mais, a não ser por razões didáticas da VGG às vezes. Tá? Vai para UNets com diferentes backbones, e aí a gente vai para modelos que comem um monte de memória, como a HRNet, que tem uma arquitetura que é parecida com a da VGG, né, em algumas coisas, e depois a gente vai para transformers modernos, a gente passa por cima de transformers meia boca, como SecFormer e outras coisas, a gente vai direto para transformers de última geração, e olha lá, o transformer de última geração ficou pior do que uma rede que tem uma arquitetura linear estilo VGG e que alguém na China inventou em 2019. Tá? 2019 para 2020, que é a HRNet. Então, tá, isso vale a pena ser discutido. Eu acho que você está perdendo uma oportunidade interessante em não discutir isso. Então, vale a pena você abordar isso ainda no artigo e abordar isso, escreve uma meia página sobre isso na sua dissertação e depois faz um resumo de um parágrafo curto lá na discussão, tá? Na discussão do artigo científico. Tá bom? Tratando como uma surpresa. Tá? Uma surpresa. No fundo de contas, é interessante, né? Tem uma rede neural mais antiga, funciona melhor, apesar de que a HRNet não é algo que economiza memória. Tá? Tudo bem. Então você achou que realmente assim, o que deu os melhores resultados numéricos em termos de tabela, que foi a HRNet com SR, tá? Tá? Também é a que é mais interessante e mais confiável. Uma coisa que a gente viu quando a gente aplicou sequências foi de que às vezes a nuvem é segmentada corretamente numa sequência, mas uma hora ela é uma classe, daqui a pouco ela muda de classe, daqui a pouco ela volta a ser a classe original. Apesar de você estar sempre enxergando o mesmo segmento, a nuvem passa, não? É o mesmo segmento bonitinho indo de um lado para o outro, mas ela fica mudando de cor, porque ela mudou de segmento. Tá? E isso é uma coisa que também não nos ajuda, porque o algoritmo de tracking vai ficar louco com isso, porque ele usa a tag da classe como uma informação. Não? Tá? Então, você percebeu que no caso da HRNet ela é constante, não tem esse efeito de ficar mudando de classe. Não, ela tem sim, ela não muda tanto. Mas o que eu percebi foi que as IOLOs segmentadas, elas não mudam tanto. Comparado mas apesar da IOLO ter uma qualidade de segmentação inferior, ela é melhor na identificação. Ela não divide em subclasses, foram poucas imagens que eu vi ali que dividiu a nuvem em 3 tipos de classes. Agora na HRNet lá já divide, não muito, mas tem sim. Tu abre ali, tu consegue ver. Eu acho, aí teria que fazer um levantamento, acho que mais direcionado ali, vamos realmente ver quantas dividiu e quantas não dividiu, né, o resultado. Esse estudo tu não fizeste, então tá aí uma sugestão para algo pós-mestrado para fazer um artigo. Isso dá um artigo interessante que é você discutir assim, quais são os requisitos, quais são os problemas que você tem, né? Então, e abordar esse assunto, porque isso é um requisito, assim, a continuidade, né? Tá? A estabilidade temporal da tua segmentação, em termos da tua classificação, né? A estabilidade temporal da tua classificação, ela é um requisito interessante depois para fazer um tracking decente. Sim.
Não? Sim. A gente precisa identificar a nuvem ali para poder fazer o tracking. Então vale a pena agora na dissertação você colocar que isso não foi, que isso é uma oportunidade que existe ainda, mas que não foi estudado nesse momento. Isso acho que é uma coisa que vale a pena colocar também. Tá? Claro. Bom, essas são as minhas perguntas por enquanto. Assim, em termos de algoritmo de tracking, pensando que a gente tem a nuvem pré-classificada e pré-segmentada, dos algoritmos que tu olhasse, assim, o que pareceu mais interessante para ser usado? Deepflow. Eu queria testar também com a Iolo. Na verdade, eu até testei com a tracking da Iolo para ver como ia sair, mas não deu certo. Tá, isso foi uma coisa informal, não foi um experimento formal. E no caso do Deepflow, a ideia é pegar, então, a rede neural que funcionou melhor, tipo HRNet, e botar lá dentro da Deepflow, não usar a rede padrão do Deepflow. Fazer isso. Pegar, por exemplo, a melhor ali. Porque, assim, cada classe teve um modelo ali que identificou melhor. Então, pegar, sei lá, que é a cúmulos, fazer um tracking de cúmulos, então vamos pegar o melhor modelo para segmentar e aí aplica ali no Deepflow, né? Interessante. Tu achas que, por exemplo, um enfoque de ensemble talvez fosse interessante? Hoje em dia a gente tem memória sobrando. Acho que seria interessante, sim. Testar. Trabalhar com ensemble, dizer, acúmulos eu aceito a rede A, extrato cirros eu aceito a rede B e etc. E a gente aí faz um esquema de votação para saber o que é classificado como e usa esse resultado. Seria bem interessante. Vai dar um trabalho? Não, você só precisa de um algoritmo de votação, isso aí é uma coisa de IA clássica, aí o Mauro pode te ajudar. Então, sobrou pro Mauro ainda. Você trabalhar com modelo de ensemble, se usa muito modelos de ensemble, não com diferentes redes neurais, né? A gente usa com outros métodos classificatórios, né? Por exemplo, tá lá aquele modelo Random Forest, por exemplo, né, que usa várias árvores, então, e depois ele vê o que é melhor em cada conjunto de árvores. Né? Então, com rede neural, você usa meia dúzia de rede neural diferente e a gente pode trabalhar com isso. Não é uma coisa que necessariamente está fora. Mais um experimento para você fazer e você publicar mais um artigo depois durante o doutorado. Então, assim, eu acho que você botou para rolar uma bola de neve que dá para fazer bastante coisa ainda em cima do que você fez. Tá? Bom, vamos terminar por aqui, para a gente também, estamos com 90 minutos agora de defesa, tá? Para a gente também não se demorar demais. Queridos colegas, normalmente a banca se reúne a portas fechadas, né? Isso é chamado de conclave, tá? Para decidir o destino do candidato, mas eu penso que no caso aqui não há necessidade, né? A gente viu que a Juliana satisfez todos os requisitos aí para merecer o título de mestre. Se alguém de vocês discorda, a gente pode fazer uma discussão mais detalhada aqui a portas fechadas. Apoiado aí, Aldo. Beleza. Renato? Eu discordo. Eu acho que ela poderia já estar fazendo um trabalho de doutorado. Pois é, né? Assim, a gente tem essa opção, mas você tem que publicar um artigo A no primeiro ano de mestrado. Se até o 12º mês de mestrado você publicou um artigo A, você pode pedir a promoção, que aí você vai automaticamente para o doutorado. Ela, infelizmente, isso ela não conseguiu. Então eu concordo. Então tem que defender o mestrado e fazer o doutorado, mas assim ela fica mais tempo com a gente, eu acho melhor. Combinado. Tá, gente, então, Juliana, parabéns, a gente não precisa fazer mais nada, tá? Depois, tá, nós vamos ter que preencher lá a folha de sugestões da banca, tá? Como está gravado tudo que nós conversamos, a minha sugestão para aquela folha é simplesmente a gente escrever lá, incorporar as sugestões da banca, sem a gente entrar em detalhes de fazer uma lista de 50 itens de coisas que tem que fazer. Vocês concordam?
Sim. Tá? E aí fica o prazo máximo, se eu não me engano, é 60 dias, né? Ou é 90? Eu não sei. 90 dias. 90 dias. Vamos te dar o prazo máximo, Ju? Tá? Eu preciso terminar para poder entrar no meu doutorado em paz. Mas aí vale a ata da defesa. Tá? Você não precisa de mais nada. A partir da ata da defesa hoje, você está apta a iniciar o doutorado. Tá? O resto é só para ganhar o canudo. Então tá. Só precisa da ata de defesa para começar o doutorado. Tem um artigo também para corrigir, né? Tem. Meu Deus. Eu ainda tenho um relatório que o Aldo me inventou para amanhã. Para hoje, né, amanhã? Para hoje. Então tá. Gente, é isso então. É costume meu passar a palavra para o público. Alguém do público quer se manifestar? O público já minguou bastante, mas tem alguns aí que estão por aí. Vocês querem fazer perguntas ou se manifestar? Lembrando que estão sendo gravados. Ninguém quer. Muito bem, então são 16 horas e 41 minutos e eu dou por encerrada a 1036ª sessão de defesa de mestrado do PPGCC da UFSC. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu estou em Parabéns, Juliana. Parabéns aí, viu? Obrigada.